Porque a ideia hoje é a gente conhecer a sua empresa e fazer ela crescer. O que vai acontecer se você plantar uvas e podar na época errada? Eu falei da uva porque quando eu era pequena, eu morava em São Paulo, morei em São Paulo até 1 ano e meio atrás, e mesmo em São Paulo, naquela selva de pedra, no quintal de casa, minha mãe abriu um buraco no meio do cimento e plantou uma barreira. E a grande briga lá em casa era quando vai podar essa uva. Porque eu e meu pai, dois apressados, a gente queria podar logo para dar logo, né? E minha mãe não, tem a hora certa, tem a lua certa. O que acontece se eu podar no dia errado? O que acontece se eu for alimentar, se eu for criar um animal herbívoro e der carne para ele? O que acontece se eu for construir uma casa e não fizer alicerce? O que acontece se eu for medicar alguém sem um diagnóstico? Qualquer uma dessas suposições que eu coloquei vai dar uma coisa muito errada. Sem conhecer o que você está fazendo, você vai fazer errado e não vai ter sucesso. A gente meio teimoso lá em casa quando deu uma barreira na época errada. No final do ano não tinha uma uvinha, nem para contar a história. No ano seguinte, a mamãe foi lá, estudou, podou na época certa, estava cheio de uva, foi uma delícia. Nós precisamos conhecer aquilo que vamos fazer. Primeiro, para você fazer o seu negócio, a sua empresa, o seu empreendimento, o seu sonho dar certo, você precisa conhecer. E não se engane. Eu ouço isso, gente, há muitos anos. Muitos empresários, muitos comerciantes falam assim: imagina, Giovana, abri minha loja há 20 anos, conheço tudo aqui, sei tudo. E quando a gente senta para realmente fazer um planejamento, ele se assusta, que ele não conhece nem metade daquilo que ele tem nas mãos. Então hoje a aula é realmente para isso, para a gente parar e conhecer. Muitas vezes na tribulação do dia a dia, a gente está lá, fazendo, mas a gente não para ver o que a gente tem nas mãos. E eu tenho certeza que muitos daqui têm um empreendimento na mão, têm um negócio na mão, e que pode crescer sim, e pode crescer muito. Esse final de semana eu e a gente estivemos numa imersão, a gente não adianta, viu? Alguns já ouviram aqui, eu sou meio CTF mesmo, eu amo estudar. Coitado do Alexandre, porque eu arrasto ele para tudo quanto é curso comigo agora. E a gente estava numa imersão, a gente ficou o dia inteiro estudando sobre liderança e sobre gestão de negócios. E uma das primeiras palestras falava sobre propósito, né? Hoje está muito em moda falar isso. Qual é o teu propósito de vida? Qual é a tua missão de vida? E me chamou a atenção que o palestrante falava que o seu propósito tem a ver com as suas habilidades, né? Com as suas competências e com aquilo que te incomoda. O que te incomoda e que você tem como solucionar? O que me incomoda é ver tanta gente que tem nas mãos um negócio, uma ferramenta para crescer e não cresce. Não cresce porque não sabe. Porque se soubesse, estava rico, né? Se a gente soubesse o caminho, né? Para todo mundo rico. A gente não conquista mais porque não sabe. Então a gente bora aprender juntos. Então a gente vai usar uma ferramenta aqui hoje chamada Canvas. Não se engane, temos a triste ilusão, né? De que apenas por estarmos no negócio há muitos anos a gente conhece. Tudo muda. Você muda. Eu tenho certeza que se você olhar há um ano atrás, você não é a mesma pessoa. O ser humano não é um produto acabado. A gente está em transformação todos os dias. Todos os dias a gente está em transformação. E se a gente se transforma, se a gente muda, os nossos relacionamentos mudam. A nossa maneira de ver o mundo muda. Então tudo à nossa volta também muda. O mercado muda. O seu cliente hoje é exatamente igual era há 2, 3 anos atrás? Ele busca a mesma coisa? Com certeza não. Principalmente pós-pandemia. O comportamento do cliente mudou muito. O fornecedor muda.
muda. Muda por N motivos, né? Primeiro porque ele mesmo pode comprar matéria-prima diferente, então o que ele te entrega é diferente. O fornecedor pode ter algum problema de gestão, quebrar e fechar, você tem que ir atrás de outro fornecedor. E a sua empresa, com tudo isso, também muda. Então você precisa sim, em algum momento estratégico, parar e reanalisar. O que é um plano de negócios? Canvas é uma ferramenta para fazer um plano de negócios. Então, o que é um plano de negócios? A gente falou isso um pouquinho na aula passada, né? É um processo de validação de uma ideia. Então, fazer o exercício que a gente vai fazer aqui hoje no Canvas, ele serve para quem vai abrir um negócio, para quem tem uma ideia e quer abrir uma nova empresa. O Canvas serve para quem já tem uma empresa e precisa crescer, tem uma empresa e está com um problema. Muitas vezes a gente está com um problema e não sabe que caminho tomar. Para e faz o Canvas primeiro. Tenha consciência do que é a tua empresa, de onde você está primeiro. Para que ele serve? Primeiro, né, para ter clareza e como começar. Plano de negócio, nós temos dois modelos. A gente tem o modelo tradicional, que é um calhamaço de quase 100 páginas depois de pronto, dá muito trabalho, mas vale a pena sim, em algum momento, você fazer. E temos o Canvas, que é uma ferramenta muito rápida e prática para te dar uma visão muito clara. A palavra Canvas significa tela, e é exatamente essa a ideia da ferramenta. Eu desenhei aqui, porque eu vou algumas coisas que eu vou explicando, tá? Mas o Canvas é isso, é uma tela. É uma tela em branco, onde você vai colocar os principais pontos da sua empresa. Você tem um sonho? Você quer construir uma coisa? Você tem uma carreira profissional? O Canvas serve para tudo isso. Pensar em um planejamento, pensar em gestão, gente, não é só para quem tem uma empresa. Ah, Giovana, eu não tenho uma empresa, eu faço uns gols de vez em quando. Sabia que você pode crescer muito mais? Faz um planejamento. Ah, o meu sonho é ser músico. Né? Já vi tocando. Faz um Canvas para a carreira de músico. Então, o Canvas ele tem essa ferramenta. Hoje a gente vai fazer um exercício. Quem tem empresa, pense na sua empresa. Quem não tem empresa, mas tem sonho de abrir alguma coisa, pense nisso, tá? E aí eu vou explicando cada passo e, claro, dúvida, me pergunta, para na hora que a gente vai ajudando, tá bom? Então, olhando lá para primeiro vamos entender um pouquinho, eu vou explicar o Canvas inteiro, depois a gente vai juntos fazer o passo a passo, tá? Então, ali está o Canvas. Então, vocês têm aqui, né? A primeira parte ali, tá ali em cima, são os parceiros-chave. Quem ajuda você? Depois você tem as atividades-chave, o que você faz, né? Logo abaixo, os recursos-chave. Quem você é e o que você tem. Bem no centro tem a proposta de valor, como você ajuda alguém. Depois tem a parte de relacionamento com o cliente, como você interage com o seu cliente, quais são os parceiros-chave, como eles conhecem você. No último pedacinho lá, os clientes, quem é que você vai ajudar, e embaixo a parte financeira. Calma que a gente não vai fazer conta, tá bom? Eu sei que todo mundo já fica assustado com a conta. Calma, hoje não é a gente fazer conta ainda, tá? Mas a gente sim tem que ter um olhar para a área financeira, de onde vem o dinheiro, de onde sai, né? A gente tem que saber de onde vai entrar o dinheiro, de onde vai sair o dinheiro. E esse Canvas, ele é separado assim em 4 blocos. No meio é o que eu faço. Ali do lado esquerdo, como eu faço. Do lado direito, para quem eu faço. E na base, o quanto. Então, quando nós planejamos o Canvas, quando a gente faz esse planejamento, a gente tem que responder essas perguntas. Muitas vezes parece fácil, né? O que você faz? Ah, eu faço isso. Para quem? Quem é o seu cliente? A gente vai responder todas as perguntas aqui.